Muitas pessoas, quando pensam sobre aquecimento global, logo lembram sobre o grande, sobre o grande vilão da história, o dióxido de carbono. Mas você sabia que existem outros gases que também participam do efeito estufa, assim como o CO2, e que certamente têm um impacto no aquecimento global? E vou te contar que um desses gases é o vapor d'água. E no vídeo de hoje a gente vai discutir o papel do vapor d'água no efeito estufa e se ele tem realmente um papel tão significativo quanto do CO2 no aquecimento global. Eu super recomendo que você assista a esse vídeo aqui sobre o efeito estufa, caso você não saiba o que é esse efeito, porque é essencial você saber o que é o efeito estufa para entender o que é um gás estufa e as suas propriedades. Então bora lá! Agora vocês sabem que além do CO2, existem outros gases estufa que participam do efeito estufa. Um desses exemplos, que é o estrela desse vídeo, é o vapor d'água. Mas também tem o metano, o óxido nitroso, os gases fluorados. E mesmo tendo tudo isso de gás estufa na atmosfera que contribui para o efeito estufa, a gente sempre escuta que a culpa do aquecimento global é do CO2, porque tem muito CO2 na atmosfera. De acordo com a NASA e suas últimas medições, a quantidade de CO2 na atmosfera é de 420 partes por milhão, o que é basicamente o dobro do observado antes do início da era industrial. E se tem muito CO2 na atmosfera, e é por isso que o planeta está mais quente do que estava e do que deveria estar, a gente não imagina que exista qualquer outro gás estufa presente na atmosfera em maior quantidade do que o próprio CO2, certo? Bom, gente, não é bem assim. O vapor d'água está presente na atmosfera terrestre em maiores quantidades do que o próprio CO2. As estimativas mostram que enquanto o vapor d'água pode chegar a representar 4% de toda a atmosfera terrestre, o gás carbônico pode representar no máximo, aproximadamente, 0,04% da atmosfera terrestre, o que quando a gente compara é relativamente pouco em comparação com o vapor d'água. Então, se tem muito mais vapor d'água do que CO2 na atmosfera, por que a culpa do aquecimento global é do gás carbônico e não do vapor d'água, se ambos são gases de estufa e têm o potencial de aquecer o planeta? Simples, gente. A verdade é que o vapor d'água simplesmente não permanece na atmosfera por tempo suficiente para aquecer o planeta a longo prazo e excessivamente como o CO2 pode. Apesar da gente chamar o vapor d'água de um gás estufa, ele não é um gás, ele é um vapor, até porque ele é água em seu estado gasoso após ter evaporado. Isso significa que em pressões e temperaturas extremamente comuns na atmosfera terrestre, esse vapor pode se condensar e precipitar. Ou seja, em no máximo 2 semanas, toda aquela água que é vapor d'água na atmosfera e atua como um gás estufa, vai ou chover ou nevar, em no máximo 2 semanas. Que é um tempo muito curto quando a gente compara com o CO2, que permanece na atmosfera antes de ir para alguns reservatórios naturais do planeta de centenas a milhares de anos. A gente pode dizer que existe um limite de vapor d'água que uma atmosfera pode segurar em diferentes temperaturas, diferentemente do gás carbônico, gente. O gás carbônico não se condensa, ele é um gás. O que pode acontecer com ele, assim que ele está na atmosfera, quando o gás carbônico chega na atmosfera, o que pode tirar ele de lá é ou ele ser absorvido pelas árvores, por qualquer tipo de vegetação, ou pelos oceanos na troca gasosa, em outros processos químicos dos oceanos, ou ele pode, ao longo de milhões de anos, contribuir para a formação de petróleo e ser armazenado lá nas profundezas dos oceanos, mas isso ao longo dos anos, e isso faz parte de um processo chamado ciclo do carbono, que é muito complexo para eu explicar aqui nesse vídeo. O carbono, uma vez na atmosfera, ele só pode ser retirado de lá se ele for absorvido por algum desses vários reservatórios que eu mencionei para vocês. E a quantidade de carbono na atmosfera, na Terra na verdade, é a mesma desde que o elemento carbono surgiu, assim como a água. Assim como a água, o ser humano não pode criar a água do além, A água a gente pega dos rios ou leva para outros lugares. A verdade é que a gente não se cria água, assim como não se cria carbono. Então a gente pode entender que enquanto o vapor d'água, assim que ele está na atmosfera, ele vai se precipitar, ele vai cair, ele vai sair de lá em no máximo 2 semanas, o CO2 não. Ele vai ficar na atmosfera por centenas a milhares de anos se ele não for absorvido pelos oceanos, pelas árvores, se ele não virar petróleo ou alguma outra coisa acontecer com o CO2. Então é por isso que o vapor d'água não é culpado pelo aquecimento global, porque não tem como a gente colocar mais vapor d'água na atmosfera do que ela pode segurar. Então, com o CO2, o ser humano tirou o CO2 do petróleo e colocou na atmosfera.
queimou as árvores, tirou o CO2 armazenado nos troncos das árvores e colocou na atmosfera. Então, o que o ser humano fez foi retirar o carbono de um lugar e colocar tudo na atmosfera. E como o carbono não é água, ele não se precipita, ele fica lá, ele fica brisando até que algum reservatório absorva esse carbono. Isso não é o mesmo com a água. Não tem como o ser humano fazer qualquer tipo de experimento ou atividade que emita muito vapor d'água e esse vapor d'água permaneça na atmosfera por tempo suficiente para gerar um aquecimento intenso, um efeito estufa intensificado, que no caso é o aquecimento global. Ao longo de 200 anos, desde o início da era industrial, o ser humano queimou combustíveis fósseis e mexeu em outras coisas naturais do clima do planeta que emitiu o CO2 na atmosfera. Como eu falei para vocês, tirou o CO2 dos reservatórios e colocou na atmosfera. O mesmo não foi feito com o vapor d'água, mas mesmo se tivesse sido feito, se por exemplo o ser humano fosse fazer um experimento hoje, todo mundo às 7 horas da noite vai tomar um banho super quente e todo esse vapor d'água vai para a atmosfera. Vamos ver se 8 bilhões de pessoas tomarem banho quentíssimos. Vai ter muito vapor d'água na atmosfera e esse vapor vai ficar lá e a gente vai começar a ter um aquecimento global à base de vapor d'água. Isso não vai acontecer, gente. Se o ser humano fosse fazer isso, da ideia do banho super louco que eu falei pra vocês, esse vapor ou choveria ou nevaria em no máximo 2 semanas. Não tem como a gente colocar mais vapor d'água na atmosfera do que ela aguenta como CO2. E é por isso que o vapor d'água não é ocupado pelo aquecimento global. Ao contrário disso, as grandes quantidades de CO2 na atmosfera devido à queima de combustíveis fósseis e outras coisas que a humanidade fez no planeta em relação ao CO2, aumentou a quantidade de CO2 na atmosfera e como ele não se precipita, ele pode ficar lá brisando na atmosfera, ele aquece o planeta, porque como ele é um gás estufa, mais quantidade dele, mais efeito estufa. E como o gás carbônico está aquecendo o planeta já está 1,2 graus mais quente, a atmosfera do planeta está mais quente. Uma atmosfera mais quente, gente, eu falei pra vocês aqui um pouquinho atrás nesse vídeo, ela consegue segurar mais vapor d'água. Então, o que eu falei pra vocês de maior quantidade de vapor d'água na atmosfera ser uma consequência do aquecimento global, significa que agora que a atmosfera do planeta está mais quente devido ao aquecimento global, a atmosfera do planeta pode segurar mais vapor d'água. Mais vapor d'água na atmosfera, já que o planeta já está mais quente, significa mais efeito estufa. Porque apesar do vapor d'água não ser ocupado pelo aquecimento global, ele é sim importantíssimo para o efeito estufa, afinal ele é o gás estufa mais abundante na atmosfera. Uma vez que a atmosfera está mais quente e ela pode segurar mais vapor d'água, ou seja, mais água vai evaporar numa atmosfera mais quente, significa um efeito estufa mais intenso. Muito carbono na atmosfera aqueceu o planeta. Planeta mais quente, mais vapor d'água na atmosfera. Mais vapor d'água na atmosfera, planeta mais quente. Planeta mais quente, mais vapor d'água na atmosfera. E por aí vai. É como se o vapor d'água fosse mesmo uma consequência, ele intensifica o poder do gás carbônico na atmosfera. O CO2 em grandes quantidades na atmosfera é ainda mais forte, mais poderoso, porque a gente mora num planeta onde existe água. Porque o efeito que o CO2 tem no aquecimento global vai ser ainda intensificado porque o planeta Terra possui água e um planeta com aquecimento global, um planeta mais quente, consegue segurar mais vapor d'água na atmosfera. O último ponto que a gente vai discutir nesse vídeo é o papel das nuvens e o que elas têm a ver com o aquecimento global. Estudar nuvens é algo muito complexo, porque elas estão constantemente mudando de lugar, dependendo do quão reflexivas, quão altas, quão baixas elas são, elas podem tanto promover sombra quanto segurar calor. É um estudo constante na comunidade científica o que as nuvens têm a ver com tudo isso e o quanto o aquecimento global influenciará na formação de nuvens, como as nuvens serão daqui a um tempo, como elas são hoje, como elas eram antes. Mas hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que os cientistas já descobriram e o que eles acham que vai acontecer. Alguns estudos sugerem que o aquecimento global vai modificar as propriedades das nuvens e as tornar menos volumosas e mais finas, o que vai prejudicar a capacidade dessas nuvens de refletir a luz solar para fora do planeta e manter o planeta mais friozinho, mais temperaturas mais amenas. Já outros estudos sugerem que o aquecimento global vai tornar menos provável que as nuvens se formem, então vai ter menos nuvens no planeta, promovem menos sombra.
promovem menos reflexão de luz solar para fora do planeta, o que contribui para um planeta ainda mais quente. E esse foi o vídeo, pessoal. Eu sei que é um assunto complexo, mas eu espero que vocês tenham entendido. E é claro que eu não falei tudo que a comunidade científica sabe sobre esse tema, até porque eu não sou uma cientista, mas eu fiz a minha pesquisa. Se você quiser conferir tudo que eu falei de forma escrita no roteiro desse vídeo, tá tudo aqui na descrição, as fontes que eu pesquisei, que eu usei para pesquisar, todos os sites que eu li, todas as revistas e artigos, então podem conferir tudo aqui na descrição. Espero que vocês tenham entendido. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de ativar o sininho, de me seguir no meu Instagram, @nath.manzi, no meu outro canal Sing With Me. E é isso, um beijo, continuem aprendendo e estudando e até o próximo vídeo. Tchau!